Deixa eu falar, menina, você foi pra Ucrânia. Fui pra Ucrânia. Vamos falar da Ucrânia. Vamos. Deixa eu falar, eu te contei, eu fui casado com um ucraniano, 4 anos. É? Mas você chegou a morar na Ucrânia? Não, ele veio adotado. Então ele veio pra cá muito pequeno, não sabia falar, falava em português mesmo. Mas ele era branco. Nossa senhora, você era uma parede, assim, de tão branco. O olho clarinho, assim, não sei se é comum da sociedade de lá. E eu é isso, não sei porque eu te contei isso, mas enfim. Aí você... Ele falava ucraniano? Não, um beijo pro ex. Você não aprendeu a falar nenhuma palavra em ucraniano? Ele também não, eu vou falar o quê? Aí, voltando. Aí você foi pra Ucrânia, você foi a convite da CNN Portugal? Não, foi convite do governo ucraniano. Então, tá. Mas você não acha que foi exercício? Eu trabalho como influenciadora também. Às vezes uma marca fala, vem conhecer a minha fábrica. Óbvio que a marca não quer que eu fale mal dessa fábrica depois. Sim. Você não sentiu isso também? Não, porque meu posicionamento em relação a essa guerra, e é um posicionamento que não é meu, é um posicionamento que vem das convenções de direito internacional, Convenção de Genebra, da ordem mundial, que eu defendo que essa ordem de que um país não tem que invadir o outro, já é um posicionamento que eu tinha antes, antes de ter qualquer contato com o governo dele. Tanto é que eu não tenho nenhum problema em falar que eu fui a convite deles. Essa história, de verdade, aí eu sou bem leiga mesmo. Eu não entendi muita coisa. Pode explicar? A União Soviética era uma coisona grande, aí foi se dividindo, e depois ele quer fazer ficar grande de novo, é isso? O Putin, que é o presidente russo, o ditador russo, que já está no poder há 22, indo e voltando mais de 20 anos. Populista. Começou como populista, virou ditador. Ah lá, tá vendo? Inclusive, uma das coisas que tinham muito no discurso dele quando ele se tornou presidente era a palavra direitos humanos. Mas nunca teve nenhum, porque ser gay lá é o fim do planeta. Mas não era assim também. Não tinha os melhores direitos, mas não era criminalizado como é hoje. Outra palavra que surgia muito no discurso dele também era democracia. Depois ele começou a mudar essa palavra nos discursos para vontade popular. Só que a vontade popular que ele fala é sempre a vontade só dele, não é da sociedade. Ele não morre não, gente? Porque vai chegar um dia que vai. A gente tentando envenenar. Não, tô dizendo assim, tipo, um dia não vai ficar tiozinho, vai... Ai, caiu, não morri. tem uma sucessão muito clara lá do que vai acontecer, porque ele já tem quase 80 anos, ou 80 anos. E antes dele tinha aquele da manchinha. Aquela que você conhece as pessoas. O da manchinha é muito bom. Ó, o Putin, ele começou já com essas bravatas dele Teve a invasão da Geórgia em 2008, teve depois a invasão da Crimeia em 2014, mas é quase que como se fosse unânime que a virada de chave, de fato, ela veio durante a pandemia. Que ele ficou isolado, paranoico, preso no palácio dele. Com medo de morrer. Com medo de pegar Covid, tanto é que teve um livro que foi publicado, eu tô falando tanto desse livro em todos os lugares que eu dou entrevista que eu comento, que fala que o Putin, que o Trump, quando era presidente da primeira vez, ele mandou, em segredo, teste de Covid pro Putin, na Rússia. Nossa, amiguinhos, best friend forever. Saiu essa informação no ano passado, quando o livro foi publicado, o Bob Woodward. E foi durante a pandemia, que o Putin começou a surtar de vez. Então, e aí ele começou a se debruçar, lendo pra caramba sobre... Ih, o que tá pegando? Estamos falando nos comentários que eu tô no armário, gente. Saí do armário faz tanto tempo. Você vai ficar lendo comentário, você tá perdido. Não, é que estão me mandando aqui. Meu marido que mandou. Ô, marido! Falou, amor, estão dizendo nos comentários que tá no armário. Já saí do armário faz tempo, gente. Não. Para de ler comentário. Marido, ajuda nós aqui. Depois você conversa. Depois você vê os que você vê, você vai ficar doido. Ai, daí? Eu tô acostumado. Para. Aí, ele... Prazer, gente, é gay, tá? E não tá no armário, a mãe dele sabe. E daí? E aí ele surtou de vez. Então foi quando ele publicou um artigo falando que a Ucrânia nunca existiu, porque ela sempre fez parte da Rússia. Conta-se a lenda que diz que existe lá na Ucrânia, por isso que ele tá tão interessado, um armamento que ficava escondido quando era a União Soviética. Isso é verdade ou é... O que tinha antes lá,
e que hoje a Ucrânia até se arrepende de ter aberto mão, era armas nucleares. Quando a União Soviética deixa de existir, a Ucrânia manda de volta as armas nucleares para a Rússia. Ela abre mão. E a arma nuclear ela é usada como uma estratégia de dissuasão, né? Você usa aquilo para que um país não te invada, porque sabe que você tem uma arma nuclear. Sim. Mas hoje o que a gente observa, isso tem se tornado... O Putin, ele tem, desde a invasão de 2022, ele tem ameaçado usar armas nucleares cada vez mais. E o número de armas nucleares no mundo está crescendo, que é bem preocupante. Claro que Teve um momento que o Putin quase usou, ali a inteligência ocidental avaliou que a chance dele usar arma nuclear no campo de batalha na Ucrânia era de 50%. Há 2 anos atrás. E se isso começa, aí é uma ameaça para a humanidade inteira. Vira aquela coisinha de dominó, né? Dominó. Um usa de um lado, o outro vai usar do outro, porque vai usar uma arma maior. Então, é uma ameaça existencial para o planeta mesmo. Aí o Joe Biden, ele juntou vários países, inclusive alguns muito próximos da Rússia, China, Índia, para que eles fizessem pressão para que o Putin desistisse dessa bravata de usar arma nuclear. Mas o que falam hoje, principalmente aqui no Brasil, quem defende essa invasão, que é uma invasão ilegal, é que a Ucrânia queria entrar na OTAN, que é uma aliança militar dos países ocidentais, dos Estados Unidos, de vários países europeus, e a Rússia, por conta disso, se sentia ameaçada e invadiu. Mas é uma explicação que não cola. Assim, a Rússia só quer dominar lá mesmo. Ela é uma limpeza étnica, dizem os ucranianos, né, que é pelo fato deles existirem, deles não enxergarem que eles têm aí uma própria... O povo ucraniano existe, que a língua ucraniana existe, que é diferente do russo, e eles querem dominar. Assim, ele tem uma política expansionista, então não dá pra gente justificar. Infelizmente, para quem quer justificar, não tem argumento para justificar. Se fosse o caso, a Ucrânia estava longe de entrar na OTAN, não tinha nenhum plano de curto prazo para isso acontecer, já eram passos premeditados que ele fazia desde a invasão da Crimeia 10 anos atrás. A OTAN, goste ou não, e tem muitas críticas à OTAN, ela é uma aliança defensiva, ela não é ofensiva. Normalmente ela vai se defender, ela não vai atacar. E outro exemplo também é que agora, depois da invasão da Rússia à Ucrânia, a Finlândia, que tem 1.200 quilômetros de fronteira com a Rússia, entrou na OTAN, a Rússia não invadiu a Finlândia. Então era só um truquezão pra poder fazer essa invasão mesmo. Você acha que é porque ele falou, poxa, ficava todo mundo... Porque fazia parte em algum momento. Eu acho que existe um objetivo muito grande de deixar... Não fazia parte. Se você olhar historicamente, eles vêm de um mesmo... eles vêm de culturas similares, mas não dá pra falar que sempre foi russa. E outra, isso também não justificaria. Você ficou com medo quando você estava lá? Eu não fiquei com medo. Eu acho que primeiro teve um exercício de empatia muito grande. Eu já falava dessa guerra há mais de 2 anos. Então eu sabia dos riscos. Você acha que foi por isso que te chamaram também? Não. Sim, também, porque eu falava também dando uma visão que agradava a eles. Não vou ser hipócrita falar que não. Que interessante que eles ficavam te olhando, então. Não, todas as embaixadas do mundo inteiro olham tudo que sai na imprensa do mundo inteiro. Então, tanto é que eu acho que a última coisa que vai acontecer é que a embaixada dos Estados Unidos vai me convidar pra alguma coisa aqui agora, porque de tanto que eu falo do Trump. Então, não devem me chamar pra nada aqui. Mas não fui fazer um trabalho de relações públicas, não me pagaram pra ir, eu não recebi dinheiro pra ir pra lá. Descobriram custos de viagem, mas eu não fui pago pra ir, não tive nenhum termo que eu assinei dizendo que eu falaria bem deles, pelo contrário. Se eu achar que o Zelensky tá fazendo besteira, eu vou criticar, igual eu critico todo mundo. Mas eu acho que desse lado da história eles são a vítima, eles são um país que foi invadido por uma ditadura. Era uma democracia que foi invadida por uma ditadura. E a Rússia pegou 20% deles. 20% deles. Você perguntou se eu tava com medo. Isso. Então, quando eu falo que veio um exercício de empatia, foi de chegar lá e ver que minha vida não valia mais do que a vida de ninguém. Quando eu chego pra um lugar onde
6, 7 milhões de pessoas tiveram que deixar o país e fugir para outros países, ou pessoas que estão vivenciando aquilo há 3 anos e vão continuar tendo que enfrentar aquilo, a gente não sabe até quando, quem sou eu para achar ruim de eu ficar uma semana lá? Então eu não tinha o direito de sentir medo. E mesmo nas situações de um pouco mais de tensão, tinha argumentos lógicos de eu pensar que eu estava num abrigo antibombas, que eu fui várias vezes. Quando tocava sirene, eu ia pro abrigo antibombas. E de saber que lá era a mínima chance de acontecer alguma coisa. Então, você foi de avião? Pra Ucrânia, não. Fui pra Polônia, até a Polônia de avião. Todo o espaço aéreo da Ucrânia tá fechado. Eu fiquei pensando nisso, como que chegou até lá? Aí eu fui da Polônia, da capital da Polônia até uma cidade chamada... Esqueci o nome da cidade, é uma cidadinha de fronteira da Polônia com a Ucrânia, e depois 11 horas de trem, da fronteira da Ucrânia até a capital. E você não fica com medo também que há uma redação sobre esse trem ou alguma coisa? Então, assim... Não tem como adivinhar, né? Primeiro que assim, você olha para as estatísticas, a chance era pequena de atingir um trem, né, se comparado a... Sei lá, não estava ali na linha de frente de batalha. Então tinha um risco, mas sabendo também que minha vida não valia mais do que a vida de ninguém. Esses 20% não devolve mais. É o que está sendo o assunto da semana agora.